Ei, você sabia que na refrigeração existe um aplicativo que resolve 90% dos problemas técnicos? Isso mesmo, estou falando dessa reguinha de pressão e temperatura. Mas não adianta ter o aplicativo e não saber utilizar. Vou dar uns exemplos para você saber utilizar esse aplicativo. Imaginamos que eu estou com uma câmara frigorífica. Aqui o desenho da câmara. Aqui é a parte interna onde fica gelado. Aqui é a parte externa. Dei um exemplo, lado de fora, 30 graus Celsius. Esse aplicativo, uma das coisas que eles fazem é saber a média de pressão de trabalho do equipamento, de acordo com a temperatura, porque sabemos, na termodinâmica, que pressão e temperatura é diretamente proporcional. Vamos dar um exemplo? Imaginamos aqui o fluido, que é o gás, R22. A temperatura interna da câmara, vamos colocar um exemplo? Uma câmara de congelados muito utilizada em padaria, restaurante, supermercado, menos 18 graus. Uma câmara geral, menos 18. Isso é a temperatura interna da câmara. Dentro da tubulação, existe uma diferença, que a gente fala ΔT do evaporador. Ou seja, tem uma diferença daqui para cá. Esse ΔT é 6 graus. Aqui é 6 graus mais gelado. Esse aqui é menos 18. Dentro da tubulação é menos 24. 6 graus mais baixo. Essa temperatura a gente fala temperatura de evaporação. Temperatura de evaporação. Sabendo a temperatura de evaporação, sabendo que o fluido é o R22, eu pego o aplicativo para me saber a média da pressão de baixa. Então vamos lá, R22, vou colocar menos 24 graus Celsius. Menos 24. Vai me mostrar uma pressão de 15,72 PSI. Então, essa câmara, com essa temperatura interna, com R22, vai trabalhar próximo de 15 PSI. O lado de baixa. Isso é a pressão de baixa. Já o lado de alta pressão, lá fora, vai depender da pressão, da temperatura externa. Dia mais quente, pressão mais alta. Dia mais frio, pressão mais baixa. O exemplo que eu dei, imaginando lá fora, 30 graus Celsius. O condensador, qual que é a função do condensador? Liberar calor. Para ele liberar calor, a temperatura de condensação tem que ser maior que a temperatura externa. Ou seja, existe uma diferença daqui para cá. Essa diferença a gente chama de ΔT do condensador. Então, o ΔT do condensador, normalmente, a gente considera 10. Ou seja, aqui está 30 graus, aqui 10 graus mais quente. Ele condensa 10 graus acima do ambiente, a 40 graus. Essa temperatura interna aqui, a gente chama de temperatura de condensação. Nesse caso, esse exemplo, 40 graus Celsius. Sabendo a temperatura de condensação, nesse caso 40 graus, sabendo qual que é o fluido, esse exemplo é R22. Basta usar no aplicativo, eu vou encontrar a pressão de alta. Vou pegar o aplicativo R22 e vou colocar 40 graus Celsius. Pegar o aplicativo, venho aqui e coloco 40 graus. A pressão de alta, nesse caso, 207 PSI. Ok? Então aqui, ó, a pressão de alta, 207 PSI aproximadamente. Então essa máquina, o dia quente, 30 graus, em torno de 207, a baixa, nesse caso, esse exemplo que eu dei, em torno aqui de 15 PSI. Então essa máquina vai trabalhar em torno de 15 PSI na baixa, 207 na alta. Dia ficou mais quente, pressão mais alta. Dia mais frio, pressão mais baixa. Temperatura mais baixa na câmara, pressão mais baixa. Temperatura mais alta, pressão mais baixa. E esse aplicativo não serve só para isso. Serve para ajudar a balancear o equipamento, superaquecimento, subestramento e várias coisas.